Bom, galera, então assim, o ruim de trabalhar com essas tecnologias aqui na cidade é a nossa internet. Botei ali para fazer o upload pro meu OneDrive, para finalmente poder jogar lá no Classroom, tá? Daqui a pouco vocês verão. Claro, vocês não vão ver nada disso, não. Já vão ver só o vídeo lá. Mas vocês vão ficar sabendo porque eu falei. E vou dar continuidade aqui. Vou tentar ser mais breve para ver se fica menor o vídeo e não demora tanto lá, tá? Nós falamos já da história um pouco da filosofia e tal, né, da nossa interação com o mundo a partir da filosofia, nossas experiências do mundo e tal, tudo tem a ver, está ligado, interligado à filosofia. E agora falaremos sobre os filósofos pré-socráticos, que são muito importantes para a nossa forma de pensar hoje, como que se deu a formação do nosso pensamento e tal. Bom, os filósofos pré-socráticos, eles foram os primeiros seres a procurarem encontrar uma explicação racional para a realidade. Eles estavam à procura da substância primordial, da substância que teria originado todo o universo, tá? Eles chamam essa substância, chamavam de arqué. Então, a busca inicial dos filósofos, os pré-socráticos, era pela arqué, a substância que teria originado todas as substâncias. O primeiro filósofo conhecido foi um cara chamado Tales, Tales de Mileto. Ele era matemático, ele era astrônomo e era também estrategista, para vocês terem uma ideia. Então, o cara realmente era muito inteligente, tá? E ele é chamado do pai dos filósofos, o primeiro filósofo, porque é dele os textos mais antigos relacionados à filosofia, essa forma de pensar que nós temos conhecimento, tá bom? Pode até ter havido outros antes dele, mas a gente não tem nenhum registro histórico. Por isso ficou. Então, a, os pré-socráticos são divididos em algumas escolas. Cada filósofo desse, né, queria explicar então a origem do mundo, como eu já falei, ou queriam criar uma cosmologia. Cosmologia é isso, é o estudo do cosmos, tá? O cosmos teria se originado a partir do caos. Então, do caos vem a ordem. A ordem seria esse cosmos. Tudo que existe, que a gente percebe, que está além da nossa percepção também. Cada filósofo então queria, né, criar uma teoria científica, uma teoria racional, contrapondo as teorias que já existiam, que a gente chama de cosmogonias. Cosmogonias significa que tudo existe porque existe. Não precisa de explicação, tá? Vinham dos mitos, essa cosmogonia. Lá vai. Cosmologia é o estudo do cosmos, procurar origem, explicação para a origem do próprio cosmos. Cosmogonia é a explicação da origem de tudo a partir dos mitos. Os mitos não aceitam nenhum tipo de linguagem racional. Veremos isso em outro momento. Cada filósofo, então, tinha uma ideia sobre o que seria a origem do universo. Vamos, finalmente, às escolas, que eram 4 escolas. A primeira escola que a gente estuda é a escola jônica, que vem de uma região da Grécia chamada de Jônia. O primeiro filósofo que vamos ver chama-se Anaximandro. Para ele, a origem teria se dado por uma substância indefinida e infinita, a qual ele denomina de apeiron. É isso que ele fala, tá bom? Tudo surgiu do infinito e do indefinido, que ele chamou de apeiron. O próximo é um Anaxímenes. Anaxímenes, e para ele, o elemento que deu origem a tudo que existe seria o ar que respiramos. Heráclito de Éfeso, e para o Heráclito, o fogo seria esse elemento primordial que originou tudo que existe. Segundo ele, é o fogo porque o fogo tem uma característica básica e elementar, né, que é a mudança. E esse caráter do próprio fogo teria dado esse caráter transformador que a própria natureza tem. Isso então foi a escola jônica. Agora vamos passar para a próxima escola, que é a escola pitagórica, que vem, claro, do Pitágoras de Samos. Vocês devem conhecê-lo a partir da matemática, né, do teorema de Pitágoras.
E, por ele ser esse grande matemático que era, ele afirmou que a origem de tudo, arqué, como se diz em grego, seria a própria matemática. Tem uma frase dele assim: se tem uma linguagem com a qual o mundo foi escrita, essa linguagem é a matemática. Para os que gostam de matemática, tá vendo aí? Próxima é a escola Eleata, da ilha de Eleia. E temos Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia como os principais expoentes dessa escola. Segundo eles, não haveria uma substância de onde tudo se originara, tá? E a explicação deles é bem simples, tá? O ser é a única coisa que realmente existe. E o ser não muda. O ser é imutável. O ser é imortal. O ser é a essência de tudo que existe. E esse ser, em essência, e a sua imobilidade, a sua imutabilidade, poderia e devia ser percebida nas coisas. Em tudo que existe. Tudo tem um ser, uma essência. E a mudança e o movimento seriam apenas ilusão dos sentidos. Tá? Percebemos a mudança com nossos olhos, com nossos sentidos, com o tato, com o olfato, com a visão, com o paladar. É assim que nós percebemos os sentidos. Se usarmos a mente, percebemos que o ser continua idêntico, imutável, independente das mudanças que ele possa sofrer. Veremos isso mais à frente com mais profundidade. O próximo é a escola pluralista, que vem de Anaxágoras. E ele chamou a origem de tudo de sementes. Seriam compostos que se aglutinam ou se separam por afinidade. Seriam forças naturais, que ele mesmo chamou de amor ou ódio. Tá? Tudo existe por oposição. Uma coisa leva a outra e assim sucessivamente. Depois foi trabalhado por outros filósofos e tal, criando questão da ação e reação. A gente ainda vai ver isso também mais para frente. E temos ainda na escola pluralista o Demócrito, que vocês devem já ter um conhecimento a respeito dele, né? Demócrito de Abdera. Demócrito, junto com Leucipo, são considerados os pais da física. Desculpa, os pais da química, tá? A química. E juntos eles formularam a teoria de que os átomos seriam as partículas originárias de tudo que existe. Observe que isso foi ali pelo ano 460 e alguma coisa antes de Cristo. Ou seja, não se podia ver o átomo, tá? E nem provar a existência, mas eles tinham uma ideia, e são as ideias que movimentam o mundo. Então, na ideia deles, existia uma substância que comporia todas as outras substâncias. E como naquela época, né, naquela época não, em grego, a palavra indivisível se diz átomo. Então eles chamaram essa substância, que seria a menor substância do universo e seria indivisível, eles chamaram de átomo. E essa seria a partícula de onde se originaria tudo que existe. Só no século XX, né, um cara chamado Rutherford conseguiu provar a existência do átomo. Então, como vocês podem ver, a filosofia é assim. Ela nasce com ideias simples que vão se desenvolvendo, e ela sobrevive de ideias. Então, enquanto houver ideias, haverá filosofia. E veremos um pouco mais em outro momento. Tenham todos um bom dia.